Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu já estou chegando para dar continuidade ao nosso projeto campeão, que é o curso de História de Mato Grosso, voltado para concursos públicos. Nós já trabalhamos com as temáticas de história do período colonial e do período imperial mato-grossense. E agora, galera, chegou a hora de falarmos sobre o período republicano. E o primeiro tema que nós vamos trabalhar é o coronelismo em Mato Grosso. Iremos entender na aula de hoje as principais características deste importante fenômeno político que predominou no Brasil durante a chamada Primeira República, entre 1889 e 1930, ou seja, entre a proclamação da República e o advento da chamada Revolução de 1930. Esse fenômeno político mencionado também vigorou aqui em Mato Grosso, onde surgiram os coronéis. Esses coronéis eram geralmente grandes proprietários de terra ou grandes comerciantes que, através de seu poder econômico, exerciam um grande poder político. Então, se você quer saber tudo sobre o coronelismo em Mato Grosso, fique ligado nesta aula que o tio Edio vai contar tudo para você. Então, vamos começar falando sobre as eleições durante a Primeira República no Brasil. Gente, durante este período, o primeiro período da história republicana brasileira, uma característica indelével das eleições eram as constantes fraudes. Havia muita manipulação nos resultados das eleições no Brasil como um todo. E aqui em Mato Grosso sempre a velha política não deixava a verdade sair nua e crua das urnas, das eleições. As fraudes eram uma constante. Além do voto de cabresto, também havia o chamado voto de bico de pena, que consistia na alteração das atas de contagem de votos. Vamos ver então, primeiramente, qual é a definição de coronelismo. Olha só, denomina-se coronelismo o fenômeno político que teve o seu apogeu durante a chamada Primeira República no Brasil, onde o coronel era o chefe político local. E quem eram esses coronéis? Eles eram grandes proprietários de terras, pecuaristas ou até mesmo usineiros ou comerciantes, no caso aqui de Mato Grosso. Então esse chefe político local concedia favores para o eleitorado, para aquelas pessoas que estavam sob a orientação, sob a proteção do coronel. Este era o chamado curral eleitoral. O coronel era aquele personagem que conseguia arrebanhar uma série de pessoas que dependiam de forma direta ou mesmo indireta do assistencialismo do coronel, dos favores do coronel. Então havia essa relação de clientelismo. Esse assistencialismo que eu coloquei aqui para você, que era justamente consistido nas estratégias paternalistas. Ou seja, o coronel atuava como se fosse uma espécie de benemérito, uma espécie de líder paternalista, que concedia uma série de favores para as pessoas, só que em troca, você já sabe, havia a exigência do voto. Por isso que o voto ficou conhecido nessa época como voto de cabresto. A gente vai falar mais sobre esse tema daqui a pouquinho. E o coronel também fazia um controle social sobre as pessoas que dependiam de seus favores, dependiam de sua benevolência. A violência era um traço recorrente da política existente nesse período, porque todos os coronéis tinham bandos muito bem armados que defendiam seus interesses político
partidários. O poder do coronel era medido justamente pelo tamanho do curral eleitoral que ele possuía. Ou seja, quanto mais eleitores o coronel conseguisse controlar, maior seria a sua predominância política. Portanto, o poder de cada coronel era medido justamente pelo número de eleitores que ele conseguia controlar nas eleições, o seu curral eleitoral. Falando agora sobre o poder dos coronéis, pessoal, eles eram ricos proprietários de terras ou comerciantes. Constantemente haviam muitas lutas armadas entre as oligarquias. Perceba muito bem, meu caro aluno, minha cara aluna, que uma das características da política no Brasil durante a Primeira República, neste período histórico em que estamos estudando, era justamente a predominância política das chamadas oligarquias. Mas, afinal de contas, o que eram essas tais oligarquias? Eram grupos políticos que controlavam toda a estrutura política, administrativa nos diversos estados brasileiros. Em todos os estados que faziam parte do Brasil nesse contexto histórico, haviam oligarquias dominantes. Essas oligarquias eram grupos de coronéis que se uniam para conquistarem as eleições, para conquistarem o poder, ou mesmo para permanecerem nele. Então, oligarquia eram grupos de coronéis. Essa palavra de origem grega significa governo de poucos. Óligos, poucos, arquia, governo, oligarquia. Então, você tem aqui governo de poucos indivíduos. Estes poucos indivíduos eram estes grupos de coronéis que controlavam a política. Aqui em Mato Grosso não foi diferente. Nós tivemos, então, basicamente, duas oligarquias. Acompanhe comigo aqui na lousa. Havia a oligarquia do norte, sediada em Cuiabá, formada principalmente por coronéis usineiros. As usinas de açúcar eram um ramo muito importante da economia mato-grossense nessa época. E os coronéis usineiros tinham uma preponderância política bastante significativa. Então a oligarquia do norte, sediada em Cuiabá, era formada principalmente por usineiros, mas não apenas por estes. Havia comerciantes, havia também proprietários de terra. Lá no sul de Mato Grosso da época, capitaneado primeiramente na cidade de Corumbá e posteriormente na cidade de Campo Grande, havia uma outra oligarquia formada por comerciantes, pecuaristas e os proprietários da companhia Mate Laranjeira. Então perceba aqui que essas oligarquias são aquelas que dominaram o cenário político mato-grossense durante o finalzinho do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Não se esqueça, duas oligarquias. Oligarquia do Norte, sediada em Cuiabá, formada pelos usineiros, e oligarquia do Sul, sediada inicialmente em Corumbá e depois em Campo Grande, formada por grandes comerciantes, criadores de gado e também pelos proprietários da companhia Mate Laranjeira, que era a principal empresa existente em Mato Grosso durante o início do século passado. E outra característica também marcante deste contexto eram as ações armadas, a violência política através dos conflitos que eram uma constante. Portanto, perceba que as disputas políticas que se arrastavam entre uma eleição e outra eram marcados também por conflitos militares, por derramamento de sangue, por
conflitos sangrentos envolvendo essas oligarquias. Lembra que os coronéis, todos eles possuíam bandos armados, que eram jagunços, defensores de seus interesses, os interesses dos coronéis. Portanto, a violência também é uma característica desse período. Esse período que também assistiu a práticas de banditismo que aconteceram principalmente na porção sul do então estado de Mato Grosso, que nós tivemos a ocorrência de muito roubo de cabeças de gado. Muito roubo a fazendas de criação de gado na porção sul do território mato-grossense, exatamente na região do Pantanal. Por essa razão, meus caros e minhas caras, que Mato Grosso acabou ficando conhecido de certa maneira como um espaço de violência, como se fosse supostamente uma terra onde a lei não imperava definitivamente, ou pelo menos um território onde vigorava a lei do artigo 44, ou seja, do calibre 44, em razão da grande violência, que era uma característica muito importante desse contexto, as ações de violência política que acabavam contribuindo para a ocorrência de muitos conflitos, boa parte deles bastante sanguinários. Agora a gente fala um pouquinho das características da Primeira República. É sempre muito bom você se situar historicamente. Você tem que conhecer o contexto histórico. Fica muito mais fácil de você ter uma compreensão de todo o processo histórico se você sabe qual é o período que nós estamos falando. Então, por exemplo, quando nós estamos estudando o coronelismo em Mato Grosso, você tem que ter na sua mente o quê? Bom, nós estamos estudando o coronelismo em Mato Grosso. Portanto, o período histórico em que nós estamos abordando é a Primeira República. Mas, afinal de contas, o que é a Primeira República? É a primeira fase republicana do Brasil, que começa em 1889 e se estende até 1930. Esta é a Primeira República no Brasil, que também ficou conhecida como República Velha, mas o termo correto mesmo é Primeira República no Brasil. Essa fase ficou conhecida como o apogeu do coronelismo e do voto de cabresto. Tínhamos como característica marcante desse contexto histórico o personalismo político dos coronéis. Veja bem, existiam partidos políticos aqui em Mato Grosso nessa época, como via de regra em todo o Brasil. Mas esses partidos políticos não eram nacionais, como o são os partidos políticos dos dias atuais. Naquela época, os partidos eram regionais. Apesar da existência dessas agremiações partidárias, o que imperava, o que vigorava para valer nesse período, nessa época, era o personalismo político dos coronéis. Porque nas eleições, os coronéis, eles se representavam. Basicamente era o nome, era o peso, era o prestígio político do coronel e não a agremiação partidária a qual ele se encontrava filiado politicamente. Perceba que então o que impera nessa época é o personalismo e não a ideologia político-partidária. É o personalismo, é o caráter pessoal de cada um desses políticos influentes do período, que no caso são os coronéis, que eram os caciques políticos dessa época. E esses coronéis, eles formavam constantemente, sempre que havia disputas políticas entre oligarquias aqui em Mato Grosso, nós tínhamos a formação de batalhões patrióticos. Estes batalhões patrióticos a que me refiro são os exércitos paramilitares que cada oligarquia montava.
montava justamente para defender seus interesses político-partidários. Então esses bandos armados existiam justamente para defender os interesses dessas oligarquias, ou para que elas permanecessem no poder, ou para que elas conquistassem o poder. Então nós temos esses batalhões patrióticos que surgem durante a época do coronelismo no estado de Mato Grosso. E nessas lutas coronelísticas, uma outra característica também era o uso da máquina estatal. Evidentemente que quem estava no poder, para permanecer nele, usava de todos os artifícios possíveis e imagináveis. Para permanecer no poder, esses grupos usavam verbas públicas para manter, por exemplo, esses tais batalhões patrióticos. A força das armas para a garantia da manutenção do poder político. Então, nessas lutas coronelistas, dos movimentos que aconteceram, nós tivemos o uso da máquina estatal por aqueles que estavam governando o estado de Mato Grosso à época, para que eles permanecessem controlando o poder político. Essa época é marcada pelo domínio político exercido pelos coronéis e pela ação de bandos armados, porque todos os coronéis possuíam grupos de jagunços, arrebanhados nas camadas marginalizadas da sociedade, nas camadas populares, e que faziam a segurança do coronel e a preservação de seus interesses político-partidários. Então, uma característica muito importante que você tem que ficar atento é que o coronelismo tinha duas facetas. Você está lembrado quais são? De um lado havia a troca de favores. Então o coronel concedia favores, em troca recebia o voto. Então há um caráter pacífico de um lado. De um lado. Mas você tem o reverso da moeda. Você tem o outro lado da moeda. Que qual é? Qual é esse outro lado da moeda? É o lado da violência. É o lado da truculência. É o lado das ações extremamente sanguinárias exercidas pelos bandos armados desses coronéis. E a ação de bandidos também, como foi o caso no sul de Mato Grosso, onde surgiram grupos armados que se dedicavam ao roubo nas áreas de fronteira com o Paraguai, roubo de gado. E ainda uma outra característica que não pode ser esquecida é que as primeiras manifestações separatistas lá no sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, surgiram justamente durante a Primeira República. As primeiras tentativas de emancipação política por parte das oligarquias sulistas, sediadas primeiramente em Corumbá e depois também na cidade de Campo Grande, já desejavam a separação do Estado. Os primeiros movimentos, o sonho de emancipação do sul de Mato Grosso surge durante a Primeira República e só se consolida durante a ditadura militar lá na década de 1970. Bom, vamos ver então agora como que os coronéis controlavam as eleições aqui em Mato Grosso nesse período. Primeiro ponto importante é que havia uma marginalização política de amplos setores. A Constituição que vigorava nessa época era a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do nosso país e a segunda da história brasileira, já que nós tivemos uma Constituição durante o período monárquico. Pois bem, a Constituição de 1891, ela excluía uma boa parte da população brasileira do direito da participação política, porque só votavam os cidadãos maiores de 21 anos
que fossem alfabetizados. Então, um critério preponderante, fundamental para a participação nas eleições era a questão da alfabetização. Precisava ser homem maior de idade e alfabetizado. Portanto, não votavam os menores, não votavam as mulheres e não votavam os analfabetos, excluindo-se aí a maioria esmagadora da população brasileira. Só aí você já percebe uma marginalização, ou seja, uma exclusão de uma grande parcela da sociedade brasileira. Além disso, havia esse limite ao exercício da cidadania. Primeiro ponto é que a maioria da população não tinha direito ao voto. Segundo ponto é que as eleições não eram caracterizadas como eleições verdadeiras, legítimas, porque as fraudes eram uma constante. Havia muita fraude, havia muita manipulação, tinha o voto de cabresto, tinha o voto de bico de pena, tinha muita corrupção. Então as eleições eram fraudulentas nessa época. O Brasil e Mato Grosso não era diferente nesse contexto, nesse quesito específico que eu estou tratando aqui. O Brasil apresentava uma estrutura social agrária. Isso ocorria porque a maioria da população brasileira se concentrava nas áreas rurais. Sim, a população rural no Brasil era predominante durante essa época. Então essa concentração da terra se revertia também na concentração do poder político, ou seja, os grandes proprietários de terras, os grandes comerciantes, os grandes empresários da época controlavam toda a estrutura política. E o voto que existia nessa época era o voto de cabresto, como você pode ver aqui nesta charge do Storni, mostrando o político trazendo o eleitor para votar, sendo recepcionado pela soberania. As próximas eleições de cabresto, o político manipulava a vontade íntima do eleitor, fazendo com que ele votasse justamente nos candidatos que o coronel obrigasse. Então, o eleitor era obrigado a votar nos candidatos definidos pelo coronel, ou então ele ia ficar órfão dos favores, das benesses do coronel, ou poderia sofrer violência através dos jagunços que defendiam os interesses dos coronéis. Então a situação não era fácil nessa época. Não dava para escapar dessa estrutura. Por isso que até a participação política não era muito relevante nessa época, porque a política, as eleições não eram sérias no Brasil nesse contexto. Era muita fraude que acontecia. Os coronéis usavam do clientelismo. O que é esse clientelismo? O clientelismo nada mais é do que uma troca de favores. Troca de favores, como assim, professor? Gente, o coronel ele conseguia emprego para as pessoas, o coronel conseguia matricular as crianças nos grupos escolares, conseguia vagas em hospitais na cidade. O coronel era, por exemplo, o coronel era quem escolhia a professora da escola, era quem definia o delegado, o coronel definia as eleições para o prefeito. Então o coronel, esse chefe político, tinha muita influência, ele controlava. Você viu comigo agora há pouco que quanto mais eleitores o coronel conseguisse controlar, mais importante, mais imponente ele era considerado. Quanto maior o seu curral eleitoral, mais importância possuía esse coronel. Então havia uma relação clientelista. Até para o indivíduo conseguir um emprego, por exemplo, para conseguir um emprego público. Digamos que o cara queria trabalhar numa autarquia ou em qualquer órgão da burocracia administrativa. Como é que ele conseguia isso? Através de uma indicação do coronel. Ele chegava lá no serviço com uma carta de recomendação do coronel.
não haviam concursos públicos naquela época. Então, para exercer o cargo, um cargo público, por exemplo, ou até mesmo o cargo do delegado da cidade, era indicação do coronel. Então, havia essa relação clientelista, que é uma troca de favores. E as fraudes, como já mencionamos, eram generalizadas. Olha essa imagem aí, ela ilustra muito bem o que é esse voto de cabresto. Então você tem o eleitor pronto para depositar o seu voto na urna e o coronel, olha lá, o coronel exigindo que o eleitor vote no candidato que ele quer. No caso aqui é ele próprio, né? Ou vota pelo amor ou vota pela dor, ou seja, ou vota pela amizade, pela troca de favores, o clientelismo, ou vota aqui, ó, pela violência. Violência de quem? Olha quem está aqui atrás do coronel. Tá vendo? É o jagunço, é a segurança privada do coronel. Se o eleitor não obedecesse às ordens do coronel, aí ele ia ter que conversar com este brutamontes aqui, que era o jagunço que defendia os interesses do coronel. Bem, em relação ao Mato Grosso, ocorreram vários movimentos coronelistas. O que foram esses movimentos coronelistas? Bem, são as disputas políticas, são os conflitos que vão colocar em lados opostos setores das oligarquias mato-grossenses. Vocês se lembram? Haviam oligarquias, que eram aqueles grupos políticos que se formavam às vésperas das eleições para a disputa e a conquista do poder. Pronto, beleza. Só que essa disputa não era meramente uma disputa eleitoral, ou seja, ela não era só uma disputa pacífica, cordial, dentro da lei, dentro do que estabelecia a Constituição vigente. Não. Essa disputa também era violenta. Essa disputa também envolvia grupos armados, envolvia jagunços, envolvia derramamento de sangue. Resultava em muitas mortes. E aí em Mato Grosso ocorreram nessa época muitos movimentos coronelistas. A Revolução de 1892, o massacre da Baía do Garcês, ocorrida no ano de 1901, a revolta de 1906, que culminou com a morte do então governador de Mato Grosso, Antônio Paes de Barros, a Caetanada, que aconteceu ali no começo do século XX, ali mais ou menos no contexto da Primeira Guerra Mundial, a Caetanada aqui em Mato Grosso, uma disputa política envolvendo setores que controlavam a política estadual, e o conflito Morbeck contra Carvalhinho, na região banhada pelos rios Araguaia e Garças, na região então do Vale do Araguaia e Garças, durante a década de 1920. Portanto, ações armadas, movimentos coronelistas não faltaram aqui em Mato Grosso. E nós vamos tratar rapidamente sobre as características de cada um desses movimentos. Começando pela Revolução de 1892. Veja bem, esse termo revolução, ele não é coerente, né? Ele não é adequado para qualificar este movimento, que foi basicamente uma disputa pelo controle do poder político aqui em Mato Grosso. Esse termo revolução foi dado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, criado no ano de 1919. Então, quando eles vão fazer os relatos de episódios marcantes da história de Mato Grosso, colocam um nome para este movimento, que foi basicamente uma disputa pelo poder envolvendo setores das elites, das oligarquias mato-grossenses da época, mas os membros do IHGMT vão chamar este movimento do quê? De
Revolução de 1892. Então nós tínhamos lá a Oligarquia do Sul, sediada em Corumbá, promoveu a deposição dos membros do Executivo Estadual aqui em Mato Grosso, governador e vice de Mato Grosso aqui nesse contexto. Perceba o ano, 1892. Nós estávamos num contexto bastante agitado no Brasil, porque tivemos, antes dessa data, em 1891, a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca e a posse do vice-presidente Floriano Peixoto, contrariando o que dizia a Constituição, que ele deveria convocar novas eleições, mas ele não convocou. O Marechal de Ferro bateu o pé e assumiu a presidência da República à força, mesmo contrariando a lei que obrigava a convocar novas eleições. Mas ele assegurou, ele alegou que essa regra só valeria para as próximas eleições presidenciais. Então, no contexto do governo de Floriano Peixoto, irromperam algumas revoltas consideráveis no Brasil. Como, por exemplo, a Revolta da Armada, que foi um movimento promovido pela Marinha Brasileira contra o governo federal, e a Revolução Federalista, que começou como uma disputa política no sul do Brasil, lá no estado do Rio Grande do Sul, mas que acabou ganhando força. Floriano Peixoto, presidente da República da época, conseguiu sufocar esses dois movimentos. Então, nesse contexto que aconteceu a renúncia de Deodoro da Fonseca, a Oligarquia do Sul, sediada em Corumbá, tenta conquistar o poder e destituir governador e vice de Mato Grosso, respectivamente Murtinho e Generoso Ponce, e forma uma junta governativa lá no sul, lá em Corumbá. Murtinho e Ponce, contando com o apoio do presidente Floriano Peixoto, organizam um contragolpe em Cuiabá, com a utilização de forças militares, a chamada Legião Floriano Peixoto, conseguem reverter a situação e retomar o poder político, derrotando os oposicionistas. Então você percebeu que a Revolução de 1892 foi uma disputa pelo poder político aqui em Mato Grosso, entre a oligarquia sulista, sediada lá em Corumbá, contra a oligarquia nortista, sediada em Cuiabá, que estava no poder, com os Murtinho e com Generoso Ponce. A oligarquia do Sul tentou dar um golpe para retomar o poder. A oligarquia do Norte conseguiu dar um contragolpe com o apoio do governo federal e... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2-1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online,
tá? 10 de R$ 40, o melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$ 100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.